A família por parte da minha mãe tinha costumes tradicionais e conservadores. A maioria dos integrantes era católica, por isso uma das festas que minha avó mais gostava de celebrar era o dia de São Judas Tadeu. Minha mãe também aprendeu esses ensinamentos e sempre mantinha um pequeno altar na sala para que o santo nos protegesse o tempo todo. Quando eu era criança, ia todos os anos à celebração no templo, mas, quando entrei na universidade, deixei de gostar de participar. Essas diferenças entre as crenças da minha mãe e as minhas acabavam gerando conflitos entre nós. A única coisa boa de questionar minhas tradições foi que isso me permitiu manter uma postura mais neutra em relação às coisas que começaram a acontecer na família e em casa. No início eram situações quase imperceptíveis, às quais não demos muita atenção. Mas com o tempo, os pequenos detalhes se tornaram grandes, e foi então que comecei a questionar o São Judas Tadeu que havia em casa. Nunca soube como aconteceu, mas, certa manhã, a imagem de São Judas Tadeu que minha mãe tinha no altar amanheceu no chão, quebrada em pedaços. Achei que fosse um acidente normal, mas minha mãe não encarou assim. Ela disse que a estátua do santo se quebrou porque nos protegeu de algo ruim. Minha mãe ficou muito triste, pois tinha perdido a imagem que a acompanhava há tantos anos. A vizinha da frente, além de ser amiga da minha mãe, era sua comadre. Ela e o marido eram meus padrinhos de batismo, então já se conheciam há muito tempo. Estava na cozinha preparando algo para comer, pois tinha acabado de chegar da universidade e estava com muita fome, quando minha madrinha Margarete chegou chorando em casa. Não quis sair para cumprimentá-la e fiquei na cozinha comendo, mas foi impossível não ouvir seus problemas. Minha madrinha chorava dizendo que sua situação econômica era muito ruim. Meu padrinho havia sido demitido de forma injusta, sem receber nenhuma compensação. Ele tinha uma doença crônica, insuficiência renal, e eles estavam preocupados com a possibilidade de perder o plano de saúde, pois era por meio dele que recebia os tratamentos, que eram muito caros. Depois, minha madrinha parou de chorar, e ao ver que a imagem não estava mais no lugar, perguntou à minha mãe o que havia acontecido. Sabia que a estátua tinha sido um presente da minha avó, e uma parte das tradições era que a imagem de São Judas Tadeu não deveria ser comprada, mas sim recebida como presente. Minha madrinha então disse que ficaria muito feliz em presentear minha mãe com uma nova imagem. Minha mãe, é claro, recusou, dizendo que não poderia gastar dinheiro que não tinha. Mas minha madrinha insistiu tanto que, sem outra opção, minha mãe acabou aceitando o presente. Naquela mesma tarde já havia uma nova imagem de São Judas Tadeu no altar da minha mãe. Era maior e mais bonita que a anterior, o que me fez supor que havia sido cara. Minha mãe, ao vê-la, chorou de emoção, abraçando a imagem e dizendo que ainda dava tempo de levá-la ao templo para ser abençoada, já que a missa começaria em meia hora. Mas minha madrinha disse que não era necessário, pois ela mesma já havia levado a imagem para ser abençoada antes de entregá-la. Minha mãe achou estranho porque minha madrinha nunca foi muito devota, nem gostava de ir à missa todos os domingos, mas confiou nela e colocou a imagem no altar. Naquele momento, eu já não era muito religiosa e não tinha um ponto de vista claro, mas algo na nova imagem não me agradava. Apesar de muito bem feita, com todos os detalhes perfeitos, seus olhos me pareciam estranhos e perturbadores. Não gostei do novo santo, mas não disse nada. Já tínhamos problemas suficientes por eu não querer ir à missa. De madrugada, todos nós ouvimos alguém tocar a campainha. Havíamos colocado a imagem em um local oculto e elevado para que as crianças não brincassem com ela. Meu pai foi o primeiro a levantar. Olhou pela janela e logo minha mãe e meu irmão chegaram também. Afastei a cortina para olhar para fora, mas não havia ninguém lá. O estranho foi que a luz com sensor que tínhamos do lado de fora acendeu e permaneceu acesa. Embora não víssemos ninguém, era estranho que ela não apagasse. Meu pai achou que a lâmpada estava com defeito e disse que a trocaria no dia seguinte, sugerindo que o melhor seria irmos descansar. Já estávamos voltando para os quartos quando de repente a campainha tocou novamente. Corri rapidamente para ver quem era, mas não vi ninguém.
Eu ainda estava na janela quando a campainha tocou mais uma vez. Agora eu tinha certeza de que não havia ninguém lá fora. Disse ao meu pai que ele não deveria apenas verificar a lâmpada, mas também a campainha, porque ninguém tinha tocado. Fomos para nossos quartos um pouco intrigados. Enquanto voltava para o meu quarto, notei que a imagem de São Judas não estava no altar. Não dei muita atenção, pois minha mãe às vezes colocava o santo na garagem como nosso protetor. Eu sabia das tradições e do carinho que ela tinha pelo santo, então nem perguntei. Deitei-me na cama e logo comecei a adormecer, mas entre sonhos ouvi passos dentro do meu quarto. Abri os olhos e vi uma sombra se movendo e entrando no meu armário. Assustada, acendi a luz e com cuidado abri a porta, mas não encontrei nada. Quis acreditar que tudo não passava de um sonho e que eu estava mais dormindo do que acordada. Então me enfiei de novo nas cobertas. Estava tão frio que usei 2 cobertas. Vi a janela embaçada pelo frio e adormeci profundamente. Pouco antes do amanhecer, minha cachorrinha Lílica me acordou. Ela era muito tranquila, mas dessa vez estava latindo insistentemente. Não quis levantar, então a ignorei. Continuei dormindo até que ouvi Lílica arranhar a porta. Irritada, levantei-me com sono e abri a porta. Ela entrou rapidamente nas minhas cobertas e ficou lá, choramingando baixinho. Não dei muita atenção porque estava com sono e voltei a dormir. Mais tarde, minha mãe bateu na porta para me acordar. Levantei-me e comecei a me arrumar para ir à escola. Foi então que notei que as portas do meu armário estavam abertas e havia um pouco de sangue nos meus lençóis. Revirei Lílica e percebi que ela tinha uma mordida na pata dianteira. Achei estranho, pois ela não era de rua e estava bem antes da noite anterior. Porém, como já estava atrasada, saí correndo de casa. No caminho, comecei a pensar nas coisas estranhas que estavam acontecendo em casa. Mas como não consegui encontrar uma explicação lógica, preferi ignorá-las. As noites seguintes não foram diferentes. Não era algo preocupante, mas era muito irritante ouvir Lílica latindo de madrugada, alguém tocando a campainha e depois ligações telefônicas que começamos a receber. No início, todos nós levantávamos pensando que era uma emergência, mas depois paramos de dar atenção. Certa manhã, enquanto tomava meu café da manhã antes de ir para a universidade, percebi um movimento na sala, como se alguém tivesse passado por lá. Espiei pensando que era minha mãe, mas a ouvi varrendo a rua. Sabia que não era meu pai, pois ele já tinha saído para o trabalho. Olhei pela escada esperando ver meu irmão, mas não havia ninguém. Foi a primeira vez que me dei conta de que algo estranho estava acontecendo na casa. As situações eram simples, mas iam se acumulando uma após a outra e nunca haviam ocorrido antes. Saí de casa pensando em fazer algo a respeito. Enquanto caminhava pela rua, vi um carro na garagem da minha madrinha, muito bonito. Parecia um modelo recente. Pensei que talvez fosse do meu padrinho, mas me lembrei de que dias atrás, minha madrinha tinha comentado com minha mãe sobre suas dificuldades financeiras. Fiquei feliz, pensando que talvez meu padrinho tivesse processado seu trabalho e ganhado a causa, e com esse dinheiro compraram o carro. Notei alguém na garagem, me aproximei para cumprimentar e dei bom dia, mas ninguém respondeu. Dei de ombros e fui embora. No dia seguinte, quando voltei da universidade, não havia ninguém em casa. Só encontrei um recado sobre a mesa que dizia que meu pai havia piorado e estava no hospital. Deixei minha mochila e fui imediatamente para lá. Quando cheguei ao hospital, encontrei meu irmão e minha mãe pálidos, com angústia no rosto. Perguntei como meu pai estava e minha mãe negou com a cabeça e começou a chorar. Não entendia o que tinha acontecido e como ninguém me dizia nada, comecei a me alterar. Algo inexplicável aconteceu comigo. Nunca havia ficado assim. Eu até me desconheci. Comecei a gritar como uma louca pedindo explicações para minha mãe e meu irmão. Mas como eles só sabiam que meu pai estava muito grave, não puderam me dizer o que aconteceu. Então, fui em direção a uma enfermeira. Minha mãe disse que até tentei agredi-la, e quando o médico de plantão chegou, ele realmente foi pego de surpresa e levei um soco no rosto. Estava tão alterada que a polícia foi chamada. Foi necessário me administrarem um calmante para poder me controlar.
Não sei que tipo de medicamento me deram, mas foi algo muito forte porque eu me senti tonta e com muito sono. A medicação foi tanta que comecei a alucinar. Fui colocada em um cubículo e deixaram-me lá com um homem estranho. Era um senhor jovem que se aproximou da cama e, muito perto do meu ouvido, disse que meu pai ficaria bem. Era uma voz grave que, depois de me dizer isso, sorriu de forma sinistra e me olhou fixamente. Quis me levantar para ver quem era, mas estavam me mantendo amarrada nos braços na cama. Gritei várias vezes chamando minha mãe e meu irmão enquanto o homem estava em um canto do cubículo, me observando com seu sorriso macabro. Parecia que ele se divertia com o que estava acontecendo. Percebi que ele movia os lábios como se estivesse falando comigo, mas não conseguia ouvir o que dizia. Não sei se ele falava muito baixo ou se estava apenas murmurando para si mesmo. Eu continuei gritando, mas ninguém veio me ajudar. Me sentia muito irritada porque minha mãe permitiu que fizessem tudo isso comigo. Até me amarraram. Conforme o calmante foi perdendo o efeito e eu fui voltando a mim, vi que o homem já não estava mais no canto. Agora estava bem perto de mim. Não consegui nem falar uma palavra. Seus olhos me observavam de uma forma estranha. Eram totalmente negros. Ele tinha barba curta e estava vestido de uma forma incomum, mas os olhos dele me deram tanto medo que eu não consegui dizer nada. Fiquei muda, sem poder me mover, como se estivesse paralisada, com os braços e as pernas esticados. O homem se aproximou novamente, colocou seu rosto tão perto do meu que pude ver seus olhos de perto, e ao ver que eram totalmente negros, senti um medo imenso, pois percebi que aquele homem não era deste mundo. Além disso, ele estava muito frio, por não dizer gelado, porque, ao senti-lo tão perto, comecei a tremer de tão frio que estava. Então, sorrindo, ele disse que já era a hora e diante de mim foi desaparecendo diante dos meus olhos. Não podia acreditar. Tentei me mover para ver se era apenas um sonho. Quando o homem foi embora, eu fiquei livre da paralisia. Mesmo com minhas mãos ainda amarradas, pude mover os braços e as pernas. Olhei ao redor e não havia mais ninguém ali. Foi então que percebi que a porta do cubículo estava sendo aberta. Assustada, fechei os olhos porque não queria ver aquele homem de novo. Mas ao sentir uma mão no meu ombro, a única coisa que consegui dizer foi um não. Achei que era ele de novo, mas pela suavidade da mão, percebi que não era ele. Era minha mãe. Quando a vi, me soltei e comecei a chorar descontroladamente. Perguntei por que estava amarrada e como ela pôde permitir que fizessem aquilo comigo. Além disso, aquele homem que entrou era muito estranho. Minha mãe me interrompeu para dizer que ninguém havia entrado naquele quarto, pois ela ficou do lado de fora o tempo todo, cuidando para que nada de ruim me acontecesse, já que sabia que haviam me dado um medicamento muito forte. Ela afirmou que era a primeira a entrar no quarto e tinha certeza absoluta de que ninguém mais entrou. As palavras da minha mãe só me deixaram mais confusa. Eu não sabia mais se realmente vi aquele homem ou se tudo foi fruto do efeito da medicação. Minha mãe me contou que eu fiquei muito agressiva e comecei a bater na equipe médica que se aproximava de mim. Disse que eu estava com uma força descontrolada, que ninguém conseguiu me conter, nem mesmo ela. Embora tivesse tentado falar comigo, eu nem a ouvi. Quando minha mãe me contou tudo o que eu havia feito, fiquei muito desconcertada. Não me lembrava de nada. Perguntei várias vezes se ela tinha certeza, e ela confirmou. Disse que, caso contrário, não teriam me amarrado. Ela afirmou que eu me comportei como uma louca descontrolada. Na verdade, essa parte foi apagada da minha mente. Não sei realmente o que aconteceu, pois nunca me comportei assim antes. Quando minha mãe descreveu tudo o que fiz, pensei que devia estar falando de outra pessoa, não de mim. Sem dizer mais nada, minha mãe começou a chorar e pediu para que eu me acalmasse, pois a notícia que ela iria me dar não era boa. Ela me lembrou de que estávamos no hospital porque meu pai estava muito mal. Os médicos haviam informado que ele tinha sofrido um derrame cerebral e que felizmente o levamos ao hospital a tempo. Porém, meu pai não seria mais o mesmo, pois ficou com dificuldades para se mover sem poder falar e com várias sequelas físicas que o impediam de andar. Agora precisaríamos cuidar muito dele.
Naquele instante me lembrei das palavras do homem que esteve comigo no quarto. Ele me disse que já era hora. Senti um aperto no coração, temendo que aquele homem fosse real e que ele tivesse causado o derrame do meu pai. Quis contar tudo isso para minha mãe, mas como já estava ali amarrada, temia que se contasse o que aconteceu não me deixariam sair do hospital. Pelo contrário, me mandariam para um hospital psiquiátrico. Então preferi ficar calada. Com o derrame cerebral do meu pai, tudo em nossa vida mudou completamente. Foi necessário adaptar a sala, colocar uma cama, comprar uma cadeira de rodas e até aquelas andadores especiais para dar banho em pacientes com incapacidade motora, entre muitas outras mudanças. Porém, algo no comportamento do meu pai me chamou a atenção desde o primeiro dia em que ele voltou para casa. Havia algo ou alguém que parecia perturbá-lo profundamente. Embora ele não pudesse falar nem se mover, meu pai estava consciente do que acontecia ao seu redor. Sabendo que ele gostava muito de ler, comecei a ler alguns de seus livros favoritos para ele. No primeiro capítulo, percebi que ele estava gostando, pois fechou os olhos, como se quisesse se concentrar melhor. De repente, abriu os olhos assustado, como se tivesse visto algo que o aterrorizava. Olhei na direção para onde ele estava olhando, mas só consegui ver a parede branca. Notei então que suas mãos tremiam descontroladamente. Ele tentou se comunicar comigo, mas não conseguiu. Apenas balbuciava sons estranhos, guturais, que me deixaram assustada. Sem saber o que fazer, disse que tudo estava bem, que ele estava seguro em casa e que teria nosso apoio. Segurei sua mão, que tremia muito e estava gelada. Foi então que ele levantou um dedo e apontou para a mesma parede branca. Essa foi a primeira de muitas vezes em que meu pai ficou assim. Ele tentava se comunicar conosco, mas não conseguíamos entender o que ele queria dizer. Depois que voltamos do hospital, pararam de tocar a campainha e de ligar para nossa casa. Nossa cachorra Lílica também começou a se comportar de forma estranha. Ela latia o tempo todo e subia no colo do meu pai com tanta agitação que acabava machucando ele. Por esses motivos, decidimos deixá-la trancada no quintal. Ela também havia mudado muito. O pior aconteceu uma noite, quando ouvi barulhos na sala. Como estava dormindo, falei para Lílica parar de fazer bagunça. Mas depois de alguns minutos, lembrei que Lílica não estava mais dentro de casa. Coloquei minhas pantufas e fui espiar para ver o que era aquele barulho. Parecia algo como se estivessem quebrando cascas de nozes na sala. Quando cheguei lá, me deparei com uma cena macabra. Meu pai estava deitado na cama e sobre ele havia uma criatura horrível. Parecia que aquele espectro sinistro e negro queria roubar seu fôlego, pois percebi que ele sugava algo através da boca do meu pai. Tive a impressão de ver algo saindo da boca dele. O barulho de cascas de nozes vinha daquele ser, que movia a cabeça de forma estranha, de um lado para o outro, como se seus ossos estalassem a cada movimento. Foi tão assustador e perturbador que fiquei paralisada por alguns segundos. Não soube o que fazer, nem como reagir. Um tremor dominou meu corpo de tal forma que precisei segurar minhas próprias mãos para tentar acalmá-las. Caminhei devagar, tentando não chamar a atenção daquele espectro, para avisar minha mãe sobre o que estava acontecendo na sala. No entanto, por causa da escuridão e do medo, não percebi que o altar da minha mãe estava ali. Sem querer, derrubei o São Judas Tadeu. Tentei segurá-lo para evitar que caísse, mas ele era muito grande e minhas mãos tremiam tanto que não consegui. A estátua caiu no chão e quebrou. A base e a cabeça foram destruídas. Imediatamente o espectro parou de atormentar meu pai e se virou para me encarar com um olhar tão perturbador que comecei a gritar pela minha mãe e pelo meu irmão. Gritei com tanta força que os dois desceram correndo dos seus quartos. O ser escuro ficou parado por alguns instantes, nos observando atentamente. Era horrível vê-lo encurvado, com a pele colada aos ossos, a cabeça sem cabelo e os grandes olhos negros. Ele começou a caminhar lentamente em nossa direção. Meu irmão pegou um pedaço do São Judas que havia quebrado e jogou contra ele. O ser, com grande agilidade, revidou, lançando o pedaço de volta. Foi então que minha mãe teve a ideia de começar a rezar e a jogar água benta no espectro.
Ele se contorceu de raiva, soltou um grito aterrorizante, se encolheu e em seguida saltou pela janela. Sem entender o que era aquela entidade, corremos para ajudar meu pai. Ele estava gelado, tremendo de medo. Minha mãe o cobriu com um cobertor. Notamos que ele havia perdido o controle dos esfíncteres e molhado as roupas. Enquanto ajudava minha mãe com meu pai, meu irmão gritou assustado, me chamando desesperadamente. Por um momento pensei que o espectro tinha voltado, mas não era isso. Meu irmão encontrou algo dentro do São Judas Tadeu que minha madrinha havia dado de presente à minha mãe. O interior da estátua estava cheio de manchas vermelhas, como se fosse sangue grudado nas paredes da figura. Além disso, havia uma cruz de metal invertida e símbolos gravados. Minha mãe, desesperada, quebrou o santo em pedaços menores. Em um deles havia o rosto de um demônio desenhado, muito parecido com o que vimos na casa. Apavorada, ela jogou os pedaços restantes em uma sacola preta, despejou água benta e colocou um rosário consagrado por cima. Alguma coisa que minha mãe fez tranquilizou meu pai, e o espectro não voltou naquela noite. Conversei com meu pai para tentar acalmá-lo, mas ele parecia saber algo que não podíamos compreender. Tentava falar, mas só balbuciava palavras desconexas. Minha mãe disse que iria chamar minha madrinha. Pouco depois ela chegou. Assim que minha madrinha entrou pela porta, meu pai começou a fazer sons guturais horríveis e ficou muito agitado. Minha mãe, furiosa, começou a discutir com minha madrinha. As duas discutiram, trocaram palavras pesadas, saíram para a garagem e continuaram brigando. Enquanto isso, eu cuidava do meu pai, que também estava muito abalado. Eu compreendia perfeitamente sua reação. Ele não tinha como se defender daquela presença espectral. Minha mãe voltou para dentro, confusa, e disse que estava se sentindo muito mal por ter brigado com a comadre por causa do São Judas Tadeu. Ela explicou que não sabia o que a estátua continha em seu interior, que simplesmente comprou em um lugar onde vendiam sem ter ideia do que havia dentro. O pior de tudo foi que acreditamos nela. Embora minha mãe tenha jogado a estátua no lixo, os ruídos na casa continuaram. O som da campainha tocando de madrugada, o cachorro latindo a maior parte da noite. Às vezes eu via de relance algo ou alguém se movendo pela escuridão da casa. Mas ao acender a luz para procurar, nunca encontrava ninguém. Todos nós sentíamos como se estivéssemos sendo observados o tempo todo, especialmente à noite. Meu pai era quem mais sentia medo. Seus olhos transmitiam o pavor que ele sentia ao ficar sozinho. Uma noite, enquanto eu estudava na cama lendo um livro, vi uma sombra negra parada ao meu lado. Era o mesmo ser de antes, mas agora mais escuro e aterrorizante. Não sei como consegui sair do meu quarto sem que aquilo me impedisse. Corri até meu pai. Ele movia seus braços de forma grotesca. Chamei meu irmão e minha mãe, que desceram muito assustados. Todos saímos de casa e do lado de fora vimos a família da minha madrinha colocando coisas na nova caminhonete. Jamais imaginamos que eles estavam partindo para nunca mais voltar. Naquela noite, uma vizinha nos permitiu ficar em sua casa. No dia seguinte, minha mãe fez de tudo para que o espírito sinistro parasse de aparecer. Foi atrás de um padre, de uma mulher esotérica e de outra pessoa que trabalhava com energias e magnetismo. Não foi fácil realizar uma limpeza espiritual na casa. Aos poucos, a energia negativa foi se dissipando até desaparecer completamente. Uma das videntes com quem minha mãe conversou, ao jogar as cartas de tarô, disse que foi a comadre quem ofereceu a alma de um membro da nossa família para obter dinheiro e poder. Tudo por meio de bruxaria muito obscura. O malefício feito através da figura do santo afetou todos nós de alguma forma. Essa energia maligna entrou nos nossos corpos, assim como aconteceu com meu pai. Ele foi afetado fisicamente, mas não completamente, pois o objetivo era levar sua alma.